Olá, sou Roberta Matos, professora de redação do SEI Romualdo Galvão e Roberto Freire, e hoje estou aqui com a minha amiga Ruane, professora de redação também do Colégio SEI, Romualdo Galvão e Roberto Freire. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre algo muito importante. Coloquei aqui estudando redação pelos eixos temáticos. Geralmente, quando a gente pensa em estudar redação, muitas vezes somos levados a querer esgotar todos os temas que existem e prever. Mas não é essa o caminho ideal, né, Ruane? Uma vez que os eixos temáticos, eles contemplam todas as possibilidades de tema que podem cair no Enem. E a gente precisa entender isso, né? Humanamente é impossível a gente esgotar totalmente esses temas e para isso que os eixos temáticos servem. E aí a gente elencou aqui 5 caminhos, 5 eixos temáticos e vamos falar um pouquinho sobre eles. Então temos política e cidadania, saúde e qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade, educação, cultura e mundo do trabalho e ciência e tecnologia. Então nós vamos começar por política e cidadania. Muito amplo, contempla uma variedade de temas, né, Ruane? Tem um repertório muito legal, inclusive de uma historiadora renomada, que vai falar um pouquinho sobre como a política e a cidadania no Brasil se deram e se dão até hoje. Então existe uma obra chamada Sobre o Autoritarismo Brasileiro, na qual ela vai tecer duas teorias, a do patrimonialismo e a do mandonismo. Patrimonialismo que é a falta de discernimento que, infelizmente, alguns gestores têm entre o que se é público e o que é privado. Então, por isso acontecem algumas infrações, né, dentro da política. Então, em temas, por exemplo, como desafios para combater a corrupção no Brasil, seria um repertório muito oportuno. E na cidadania também, porque a nossa cidadania no Brasil, ela se deu dentro desses conflitos desde o início da República. Então, a Lilia Schwartz, ela vai fazer essa viagem no tempo, trazendo também que a nossa cidadania sempre esteve atrelada à ideia do patrimonialismo e do mandonismo também. Mandonismo que também é um perfil de gestão de imposição. Então, os direitos, eles devem ser conquistados para poder conseguir os seus direitos que deveriam ser inalienáveis. Partindo então para o eixo temático saúde e qualidade de vida, a gente vai pensar agora no conceito de saúde proposto pela Organização Mundial da Saúde, que é a OMS. A OMS define saúde como não somente a ausência de doença, mas como um bem-estar físico, mental e social. Então a gente precisa pensar o conceito e a aplicação desse conceito na estratégia argumentativa, pensando de que maneira esse bem-estar completo do indivíduo pode ser aplicado socialmente. É importante sempre estar atento aos repertórios dentro do eixo temático. Não adianta a gente querer discutir saúde para além disso. Já no tópico 3, nós temos o eixo temático meio ambiente e sustentabilidade. E para isso nós trazemos um grande nome dentro desse eixo temático, que é Ailton Krenak, um grande líder indígena hoje no Brasil. Ele desenvolve uma obra grandíssima, grandiosíssima, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e dentro dessa obra ele desenvolve um conceito chamado de subhumanidade. Ele vai desenvolver a ideia de que há pessoas que estão mais ligadas à Terra, ao interesse da Terra, que essa Terra é a natureza, é o meio ambiente. Então, enquanto há pessoas que estão ligadas a isso, preocupadas, como anda a sustentabilidade, como anda esse meio ambiente, há outras pessoas que não estão nem aí para como está esse meio ambiente. E aí ele desenvolve, né, o que é essa subhumanidade e o que é a humanidade. E a gente acaba, por vezes, por achar que é todo mundo tratado igual, quando na verdade não é. É um grande conceito e que se aplica muito bem dentro do eixo temático de meio ambiente e sustentabilidade. Porque nós estamos atravessando um momento de mudanças climáticas, de muitos desastres ambientais ocorridos pela questão do aquecimento global. As conferências têm ocorrido aí, né, falando muito sobre essa questão. Então, cabe muito você utilizar esse filósofo, que além de indígena é um grande filósofo, Ailton Krenak, dentro dessa redação. E é um eixo que acaba sendo esquecido no dia a dia, né, Beta? Assim, nas conversas do dia a dia a gente acaba não estudando muito sobre ele, então é importante estudá-lo. Um quarto eixo temático que a gente trouxe foi educação, cultura e mundo do trabalho. Resumidamente, tem um repertório muito legal, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular.
A Base Nacional, ela foi estabelecida em 2018, ela baseia-se em 10 competências que devem guiar os currículos de base, da educação de base, desde a educação infantil até o ensino médio. Ela trata de competências como autocuidado, como a questão do projeto de vida, meio ambiente, então, tecnologia. Ela acaba passeando por todas as questões que se remetem à educação. Então, ela é muito versátil. Então, sugiro que vocês possam estudar um pouquinho a BNCC e trazê-la como base argumentativa. Sobre o mundo do trabalho, é muito legal, de repente, você pensar em tempos modernos do Charlie Chaplin, uma vez que lá na segunda Revolução Industrial, ele vai problematizar as relações de trabalho, a exploração. Então, dá para fazer também uma relação com muitos temas que podem vir. Nós temos o eixo Ciência e Tecnologia, uma grande aposta nossa também, uma vez que estamos atravessando tempos de muita instabilidade com relação ao uso dessas novas tecnologias, com a dependência, por exemplo, de aparelhos eletrônicos e outros probleminhas aí. A gente sugere para a ciência e tecnologia, por exemplo, você trazer o Marco Civil da internet, né, Ruane? Em 2014, foi posto o Marco Civil da internet, que serve para regulamentar o que pode ou não ser exposto nesse ambiente. É importante que a gente fique atento a isso. Nem tudo que a gente pensa, nem tudo que a gente fala pode ser exposto nesse ambiente. E o Marco Civil serve exatamente para regulamentar, e isso pode ser exposto como repertório sociocultural dentro da sua estratégia argumentativa na redação. E para complementar o eixo da ciência e tecnologia, eu sugiro o filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han, que em suas obras Sociedade do Cansaço e No Enxame, ele vai problematizar todas essas questões, inclusive a nossa perda da essência, né, quando nos deixamos levar em exagero por isso. E é isso, né? Espero que façam um bom proveito desse nosso passeio pelos eixos temáticos, porque afinal... Do Enem, eu sei.